Porque assim, o preenchimento ele não é mágico. Então assim, vamos dizer que se imagina deitada de barriga para baixo, você tem lá teu músculo. Não é assim, eu entrei dentro do músculo, comecei a preencher, ele cresceu, né? Isso não acontece. Então, o preenchimento é preenchimento. Então, eu começo o procedimento, ele vai preenchendo, ele vai dando consistência, ele vai completando o músculo, conseguir firmeza. Você tenta 80, Aí 90 volume é outra ml. coisa. A partir daí que eu completei o teu músculo, eu continuo o preenchimento, ele completou, ele começa a distender. Qual que é o fator que limita o quanto cabe? Né? Engraçado. E assim, não fica pesado. Posso ter lá quantidades absurdas. Não vai ficar duro. Ah, não cabe Uhum. mais. É sempre igual. Então isso vai muito do tato. O quanto eu consigo volumizar? O quanto a gente tem uma capa que reveste o músculo, a face, é o quanto ela permite de distensão. Ela não é infinita. Chega um momento que ela não permite mais esse crescimento positivo que a gente quer. Bonito, harmônico. Ela para. E é justamente esse é o momento de separar o procedimento. O que acontece? Se você continua, eu falei, esse é o grande erro técnico. Se você continua, sempre cabe um pouco mais. Uma, duas, três seringas. Só que você não vai mais conseguir isso aqui. Esse produto ele vai entrar e ele vai se acomodar em outros planos. E vai achatando. Vai dando Isso uma que faz o deformada. nódulo também. Daí é o terceiro passo. Esse foi o segundo, essa deformadinha. Continua o preenchimento. Esse produto satura o espaço intramuscular, não cabe mais. Esse produto ele extravasa pela face. E aí tem este nódulo. Então, por exemplo, uma coisa... Por exemplo, quando a gente pensa nessa balança, ou nessas duas possibilidades, estética ou corretiva do procedimento. Quando você vai para um lado estético, você quer um resultado mais estético possível, pô, eu não quero que o paciente tenha nenhum nódulo. É possível acontecer? É. A resposta é. Mas a gente não quer que aconteça. Agora, por exemplo, pacientes que são muito comuns, paciente pós-bariátrica, que é super beneficiado com esse tipo de procedimento. Então eu sei que eu vou ter que fazer assim 2, 3, 4, 5 vezes o procedimento no paciente. Então, né, a lute vai melhorar, ó, 80% de repente, mas alguns nódulos podem aparecer, tudo bem? Tudo bem. Acho que é pré-acordado, porque o nódulo é super bem tratável. Então, assim, eu não quero que aconteça de um lado e acho que pode ser discutido de outro. Mas, por exemplo, erros grosseiros, a gente tinha feito um caso no final do ano, enfim, agora vai fazer uns 2, 3 meses. A paciente já tinha feito preenchimento uns anos atrás fora e engraçado, né? Ela tinha um percentual de gordura mais espesso. O exame de físico dela era bom, não era tinha tido um bom resultado, mesmo no exame físico não tinha nada que chamasse atenção. Ela tinha toda a documentação, então era PMMA, o mesmo que a gente trabalha, então perfeito, vamos fazer de novo. Na hora do procedimento, a cânula não entrava no glúteo da menina, não entrava. Estava petrificado subcutâneo. Petrificado. Então, assim, com certeza, excesso de volume, que realmente, então, é diferente de ter um ou outro nódulo inteiro, como se fosse um nódulo só, né? E aí você veja, aí você cai nessas questões. Nesse caso, não Daí tem tem como que, preencher, né? tem que preencher, né? Assim, eu consegui, fiz acesso Por interior, baixo. mas você veja, é a mesma coisa na cicatrização da prótese. Já é um terreno totalmente irregular, você não permite resultados, né? Excelentes. Então, assim, você consegue trabalhar, mas com certas limitações. Então, isso pode acontecer. Só que daí você veja, o que eu entendo? Putz, as complicações, elas não com todos os produtos, a grande maioria delas não são pelos produtos, é por erro técnico. Doutor, Então nessa quantia, nessa concentração, não era para estar ali. Poxa, então assim, se você abre janelas para complicações será que você que não o que espera, né? aconteceu com a Andressa Urach foi isso? Foi um erro de concentração do produto? Porque o produto é o Não, mesmo, né? não, pelo Não é? contrário, Ah, não é pelo PMM? contrário. Então assim, esses casos famosos são os mais perguntados, né? Tá, o que que E ela assim, usou? todos esses casos, se você realmente investigar até o final, eles têm preenchedor líquido envolvido. E todos os líquidos são ilegais. Então, na maioria dos casos, a culpa, assim, todos eles, realmente a causa são os preenchedores líquidos. Mas a grande parte dos pacientes só tinham essa aplicação. Fizeram preenchedor líquido ilegal. Mas existem casos que pacientes têm outros procedimentos e fizeram preenchedor líquido depois. Mas veja, são casos que não tem. Teve um caso interessante no passado. O paciente tinha feito 3 procedimentos de grandes volumes, com uma médica. E a médica foi super sensata. Até a gente discutiu depois o caso dela. Não com ela, mas com outros colegas. Porque acontece, chega um momento que a indicação é assim, olha, não dá para fazer mais. Mas por quê? Porque não pelo produto. Você pode ter por volume. Síndromes compressivas, você tem, né, de novo, se você se imaginar deitada, você tem estruturas importantes.
nervos importantes, estruturas vasculares importantes. Você começa com compressões e a orientação é não fazer. Ela procurou mais 2 opiniões, os 2 colegas negaram o procedimento, PMMA, ela fez preenchedor líquido. Teve infecção, sepse. Tem até um vídeo que ela fala, né, que foi hidrogel que ela usou. Esse do Andressa. Então, assim, mas esse até é um outro caso. Você veja, então, muitas vezes você tem outros procedimentos, mesma coisa. Se você, por exemplo, fez extrapolando, né, grosseiramente falando, fez um procedimento daqui a 30 anos, sedentário, obeso, fumante, você virou diabetes, se tornou diabético. Mas tinha o PMMA. Pô, não faz sentido, né? Então, isso é interessante, né, em relação à complicação, porque a gente sempre tenta esclarecer bem, e sim, você não tem nenhum caso documentado com complicações graves do PMMA. Porque uma coisa é você falar assim, aqui, eu tô com uma cirurgia, tô tirando tudo, aqui é PMMA. Por que não se coleta um material, não manda para o laboratório, pra você ter realmente uma descrição do que era? Assim, tem muita gente que tem acesso, na internet você tem acesso a banco de dados, banco de estudo. Então, assim, não tem nenhum caso documentado com biópsia e comprovação. Não de PMMA, mas com os outros preenchedores semelhantes também. Isso já vem outra coisa. O PMMA tem como fazer a retirada dele ou não? Então, a verdade, assim, o que eu entendo como uma resposta mais correta? Os preenchedores não são feitos para serem retirados. Isso é um PMMA, isso os outros absorvíveis. Mas o ácido hialurônico, eu tenho hialuronidase, eu tiro. Você tira meio ml, 1 ml no lábio. Faz com 50, com 60 ml um glúteo. Se tiver uma complicação com 70 dias, como é que você tira? Não é para ser retirado. Mas, por exemplo, eles são microscópicos. Então, assim, por exemplo, mostrar uma imagem, olha, estou retirando aqui uma partícula de PMMA, não tem como. Como fazer explante de um silicone que se vai tira, é diferente. Que é o que está ali, né? Então, assim, agora que seja interessante, até fez recentemente, a paciente médica tinha feito o preenchedor absorvível na face, o Elancê, que eu acho que é um ótimo produto, teoricamente, ou na prática dos absorvíveis, é o que mais dura. Ela fez um nódulo, mais dos 2 lados, mas fez um nódulo enorme de Elancê aqui. Enorme. Como se fosse um nódulo de PMA. Na verdade, ele era mais firme do que os nódulos de PMA que eu acompanhei. Do preenchedor absorvível. Não tinha visto dessa forma em todos esses anos. Enorme. Então, assim, mesmo assim, é possível a retirada. Hoje em dia, a gente associa as técnicas de aspiração, mas com terapias a laser, você consegue a remoção nesses casos que são pontuais, que podem acontecer com qualquer procedimento. Mas essa questão dessas remoções em massa, então, o que acontece? Se você tiver um caso de vida ou morte, paciente realmente não responsivo a nada, caminhando para um processo infeccioso evolutivo, você tem que tomar uma atitude drástica com qualquer coisa. Fez uma fratura, está com placa, está com ácido, está com parafuso, ou fez um procedimento, qualquer situação, você vai ter que ser agressivo nisso. Mas você toma todas as medidas para que isso não ocorra. Então, por exemplo, a gente falou dos nódulos, acho que está bem claro dos nódulos, né? Mas o principal é a infecção. O principal é a infecção sempre. Então, isso todo mundo minimiza, né? Porque a estética é meio que... Por exemplo, se a pessoa tem a prótese, daí você vai preencher o contorno dela. Aí a pessoa vai retirar aquela prótese. O corte que ele vai fazer ali, ela vai interferir no que você colocou do PMMA em volta, ela pode retirar e não vai precisar refazer o contorno. De forma alguma, como eu te falei, assim, que às vezes fica mais claro assim, a gente pensar. A gente começou a falar de quantia, né? Vamos voltar para essa questão do volume, mas o quanto cabe num glúteo. Então, por exemplo, antes de falar o quanto, ou discutir o quanto cabe, vamos dizer o quanto não cabe. Então a gente compara, o paciente compara muito com prótese e sempre tem um número assim, né? Porque quem busca realmente volumes muito altos, a conversa é, eu quero, sei lá, 300 ml de cada lado. Poxa, eu não preciso nem te examinar, porque não cabe em ninguém 300 ml de cada lado, né? Isso numa aplicação, né? Mas vamos trabalhar com essas quantias absurdas. Vamos pensar 300 ml cada lado, 600 ml. Se você colocar num jarro, num frasco, num copo, a verdade é que tudo isso aqui sai do teu corpo. O que vai ficar é um microfundinho de partículas, que são microscópicas. Que cria um colágeno. Mesmo numa quantia absurda. Vamos colocar uma quantia comum, 300 ml, 150 cada lado, 300 ml. Também vai ser esse fundinho. Lógico, o de 600 vai ter mais, mas é muito pouco. Então, assim, se você perguntar assim, nossa, então realmente não sai nunca mais essas partículas do meu corpo? Não sai, mas é muito
são muito poucas. E nem vai ser agredido com Só o corte que vai fazer então, para tirar. são muito poucas, mas o problema bom, nesse caso da estética, é o resultado que elas causam. É muito pouco, mas causa um resultado muito intenso. Então, o resultado de volume que você vai ter, que é onde você vai fazer incisão e tal, não é o PMMA. É o efeito que ele causou. E é um tecido normal do teu corpo. Entendi. Então, você pode incisar de qualquer maneira. Você não vai ter endurecimento, não vai estar mais... Porque isso é uma... Né? Você fala assim, não, você está colocando um plástico no teu corpo. Vai ficar duro. Não faz o mínimo sentido. Por que depois de X meses, anos, o resultado é tão natural? Porque é colágeno. É a mesma coisa, assim, quando bem aplicado, a incisão que você vai fazer é a mesma coisa que você incisar um local que não tenha.